Eita, deixa eu esperar vocês entrarem para a gente dar início aqui. Pois é, gente. Enquanto vocês vão entrando aí, deixa eu introduzir vocês, né? A primeira parte já foi feita, né? A primeira parte eu trouxe ali uma introdução, né, do que é a filosofia cristã e eu falei brevemente um pouco sobre ela. E aqui no TikTok, para quem quiser acompanhar a primeira aula, vai estar gravada, tá? Eu coloquei lá no YouTube. Vou colocar como sequência lá. Vou dividir por partes, na verdade. Então, a parte 1 eu já coloquei, já está lá. E é uma parte mais introdutória ali, né? Sobre a filosofia cristã. Vamos dar continuidade. E eu separei aqui para vocês alguns temas para a gente abordar. Tá bom? Sobre a filosofia cristã. Deixa eu só. Eu expliquei a importância de se aprender a filosofia cristã. Por que a filosofia cristã é importante? Por que eu devo conhecer a filosofia cristã? Então, na primeira parte, eu falei mais sobre isso, expliquei bastante sobre essa posição da filosofia cristã. Né? E aqui a gente vai abordar o seguinte tema, dando continuidade. Só lembrando, tá? Para quem quiser assistir a primeira parte, tá lá no YouTube. Depois, se vocês quiserem, coloca lá Soldado Fortíssimo, vou deixar bem gravado para vocês assistirem. Mas nessa parte a gente vai estudar sobre as raízes da filosofia cristã, né? Então, assim, como surgiu a filosofia cristã, de onde ela veio, qual é a raiz dela, de onde veio a filosofia cristã. Então, primeiro vamos lá trazer uma contextualização histórica da filosofia cristã, bem básica, tá, para vocês. É uma contextualização. Primeiramente, gente, para a gente entender a filosofia cristã, a gente precisa entender como funcionou ali mais ou menos a filosofia. Veja só, a filosofia ela é dividida, tá, em 4 etapas, se eu fosse dividir. Ela é subdividida, a filosofia geral, ela é subdividida em 4 etapas, certo? Aí a gente vai ter a filosofia antiga, certo? Que é a primeira filosofia, que a gente vai ter ali os primeiros filósofos, como Tales de Mileto, como Heráclito, como Parmênides. Então, assim, foi onde a filosofia ela começou a dar origem, a filosofia antiga. A gente chama de filosofia antiga, certo? Depois da filosofia antiga, a gente vai adentrar no momento da filosofia que a gente chama de filosofia medieval, certo? E é justamente nessa filosofia medieval que o pensamento cristão ele vai começar a ganhar força, entende? Depois da filosofia medieval, a gente vai ter a filosofia moderna. E a gente vai ter ali mais alguns filósofos modernos, né? Como o próprio Hegel, vamos ter o próprio Immanuel Kant e o próprio Dostoiévski, enfim, alguns filósofos que vão surgir na filosofia moderna. Finalizamos com a filosofia contemporânea, que é a filosofia que a gente conhece como filosofia atual. Beleza. Dito isso, ali na filosofia antiga, no final ali da filosofia antiga, a gente vai ter um período que a gente chama de helenismo, certo? Helenismo. E o que é o tal helenismo? Para a gente compreender melhor a filosofia cristã, a gente precisa buscar um pouco entender o que é o helenismo. Eu separei aqui para vocês. Mas resumindo, como eu não vou me deter em explicar a filosofia em si, em resumo, né? O helenismo, tá? Ele é aquele período da filosofia, como eu expliquei para vocês, que os gregos eles vão perder a sua influência na filosofia. E para quem não sabe, toda a filosofia antiga, Platão, Aristóteles, Sócrates, todos esses filósofos gigantescos, né, que ficaram marcados na história, eles eram filósofos gregos. Então observe que a filosofia grega, ela era gigantesca. Então observe que os gregos eles tinham ali uma forte influência, né, na própria filosofia. É no período helenista, que a gente chama esse período helenista, ou helenismo,
que os gregos eles começam ali a perder a sua influência. Então começa a entrar a Europa, começa a entrar toda aquela parte ali da Ásia, enfim, todas as outras pessoas começam a ganhar força também dentro da filosofia, né? Então a filosofia começa a olhar para Roma, a olhar para impérios grandes que surgiram na época, né? Algumas teorias que surgiram dentro do helenismo foi justamente o estoicismo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o estoicismo ele surge ali também no período helenista, né? No helenismo. Estoicismo, epicurismo, enfim, toda essa galera aqui, ela vai começar a surgir, mas a filosofia grega, ela começa a perder ali um pouco de força, como eu estou explicando para vocês. Tá, e o que é que começa a ganhar força? É justamente depois do helenismo que a gente começa a adentrar no transcendente, né? No transcendente. Eu separei aqui para vocês. A gente começa a adentrar na filosofia medieval, né? É do período medieval. Então, é justamente nesse período que o transcendente, ou seja, que Deus, que o ser de Deus, ele começa a ganhar força, entende? Ele começa ali a fazer sentido na cabeça dos filósofos que agora não é mais os gregos, como já falei para vocês. Os gregos eles perderam um pouco da sua base, da sua força, e outros filósofos começaram ali a ingressar na filosofia e surge o transcendente, que é na filosofia medieval. E aí esse assunto ele vai do helenismo, certo? Até o período do renascentismo, que dá início ali ao período da filosofia moderna que eu expliquei para vocês. Então, em resumo, do helenismo ao renascentismo, a gente tem mais ou menos a filosofia moderna entrando em vigor. E nesse período, Deus ele começa a ser abordado como um tema filosófico. Entende a importância? Deus ele também é estudado, ou seja, a gente consegue buscar conhecer a Deus agora através da filosofia também, e não só da teologia. Na primeira parte, para quem não assistiu, e inclusive está no YouTube, eu expliquei a diferença entre a teologia e a filosofia, né? Para quem não assistiu, se quiser lá, depois dar uma olhada, está gravada no YouTube, eu já coloquei lá. Mas há uma diferença entre a filosofia e a teologia, né? Embora eu expliquei que elas estão juntas, elas trabalham juntas, mas elas têm as suas peculiaridades. Então vamos lá. Vamos entender um pouco mais fundo esse contexto histórico. Separei aqui para vocês. A filosofia grega, ela forneceu categorias de pensamento lógico e metafísico, né? Por mais que a filosofia grega ela tenha perdido ali a sua força, mas ela deixou algo muito importante. Posso dizer a vocês que a filosofia grega, mesmo ela perdendo a sua força ali, é através dela que os outros filósofos vão se basear nos seus pensamentos e nas suas doutrinas. Então veja a importância deles para os demais filósofos que foram depois deles. Então, ó, a filosofia grega ela forneceu categorias de pensamento lógico e metafísico. Eu expliquei também um pouco da metafísica naquela aula, na primeira aula para vocês. E aí, ó, esse contexto da filosofia cristã foi influenciado por quê? Por quem? Como? Por quê? Primeiro, a filosofia grega, como já falei, e também a tradição judaica, gente. A tradição judaica também foi fortemente importante para a filosofia cristã, para os primeiros filósofos cristãos. Então, a tradição. Tem o Fala, tá curtindo bastante a live, o Fala, ponto. Cara, obrigado por curtir a live aí, cara. Espero que vocês estejam gostando aí, aprendendo um pouco. Como eu falei também na primeira parte, é mais básico, sabe? O assunto em si é um pouco mais básico para alguém que nunca teve contato com a filosofia cristã. Estou explicando bem básico aqui. Voltando. Então, a tradição judaica, ela introduziu uma ideia de um Deus pessoal e criador, entendeu? Veio dessa tradição judaica essa ideia de um Deus onipresente, de um Deus único. Até porque os gregos, eles estavam mais naquele lance dos deuses gregos, né? Que a gente chama hoje de mitologia grega. Então, ali eram aqueles deuses que eles acreditavam que era uma linguagem mais antropopática. Então, assim,
Deuses para os gregos, eles eram mais pessoais, eram mais humanos. E aí a gente vai ver os Zeus, Afrodite, Hades, eram deuses que os gregos achavam que se manifestava através da natureza. Então, a tradição judaica, ela foi extremamente importante também para os primeiros filósofos cristãos, porque ela começou ali a introduzir um Deus mais único, um Deus mais criador, onipotente, onipresente, né? Então, os primeiros filósofos cristãos, eles também tiveram um pouco de contato com a tradição judaica que influenciou. O carro está passando aqui agora na velocidade, meu Deus. Que influenciou eles a sua filosofia no sentido geral, certo? E qual é a influência da filosofia grega nisso tudo? Vamos lá analisar de pertinho como é que a gente consegue ter essa influência que eu separei aqui para vocês. Primeiro, Platão e a ideia do mundo invisível. Para quem não sabe, gente, a ideia de Platão foi incrivelmente, né, acolhida pelos filósofos cristãos. É de Platão que eles começaram também a tirar uma ideia do que poderia ser ali um mundo espiritual, um mundo que está além do que é material. Então, ó, Platão ensinava que o mundo físico é apenas uma sombra, certo? De uma realidade superior, tá? E perfeita. Esse era um pensamento de Platão. Isso ajudou os cristãos a expressar a ideia do céu e da eternidade. Então Platão ele começou ali a olhar para o mundo e ver que as coisas que ele estava observando, a natureza, as pessoas, não era a perfeição, né? Então Platão ele ensinou que o mundo físico é apenas uma sombra, ou seja, não é a verdade em si. O mundo físico que nós podemos observar, né? As pessoas, a natureza, as árvores, o céu. Esse mundo para Platão, observe que foi muito importante a ideia dele. Esse mundo para Platão é apenas uma sombra. Então não é a verdade. Então para ele é sombra de uma realidade que ela é perfeita e de que ela é superior. Olha que coisa incrível. Mas aí você pode perguntar, beleza, mas que realidade é essa do qual Platão estava tentando mostrar? Então, como funciona essa ideia? Rapidamente para a gente entender. Olha, vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil para vocês compreenderem, tá? Imagine que tudo, eu separei aqui para vocês, tá? Imagine que tudo ao nosso redor, árvores, pessoas, como já falei, são apenas cópias. Para Platão, era assim que funcionava. São apenas cópias imperfeitas de ideias, ou seja, ideias perfeitas que existem nesse mundo das ideias. Platão ele trouxe essa ideia como um mundo das ideias, né? E esse mundo das ideias, que ele também chama ali de mundo das formas, é onde as coisas imutáveis elas existem, né? As coisas eternas e perfeitas. Então observe, o Platão ele está trazendo a ideia que leva-nos diretamente para quem? Quem está compreendendo? Para um Deus. Por quê? Porque Deus ele é imutável, Deus ele é eterno, Deus ele é perfeito. Conseguem compreender? Então Platão ele está começando a trazer uma ideia de um mundo aonde a possibilidade de imaginar um Deus seja muito provável. Consegue compreender isso? O Platão ele também fala sobre a alegoria da caverna para explicar melhor toda essa questão, né? E a teoria da caverna, algumas pessoas é bem famosa, algumas pessoas já citaram aí, mas eu não vou explicar, não vou me deter em explicar ali a alegoria da caverna, mas eu vou trazer um exemplo para vocês. Imagine que a bondade, pensem na bondade agora, na bondade, bondade. A gente não consegue ver a bondade em sua forma. Como é a bondade? Como é que ela é? Que cor ela tem? Qual é a altura dela? A gente não consegue ver a bondade. A bondade é algo imaterial. A gente consegue ver a ação da bondade. Consegue compreender? A ação, as pessoas praticando. Mas a gente não consegue ver a bondade, ela em sua forma. Então, para Platão, o mundo da ideia, o mundo das formas, é esse mundo que existe coisas que existem, mas que são imateriais. Então, isso significa que o nosso mundo material é apenas uma sombra da verdadeira realidade, que é o mundo das ideias, né? Que Platão
traz o conhecimento verdadeiro, ele também fala sobre a possibilidade do ser humano possuir alma, né? Também foi um assunto ali muito forte para Platão. Deixa eu ver aqui. Então, veja a influência de Platão sobre. Eu estou falando sobre Platão porque mais lá na frente, tá? Vocês vão compreender a importância de se entender Platão. Se vocês quiserem parar, anotar, pega tudo direitinho que vai fazer sentido lá na frente. Aqui é a segunda parte, fiz a primeira, a segunda, depois eu vou fazer mais algumas partes, tá? Mas de primeiro eu só preciso que você entenda que Platão ele foi muito importante para compreendermos a filosofia cristã, os primeiros filósofos cristãos, tá? A ideia de Platão foi incrível para isso. Depois de Platão, gente, depois do Platão, vem o seu aluno, né? Que a gente chama de Aristóteles. Então, depois que Platão ele finaliza seu estudo, o seu conhecimento, a filosofia geral ela começa ali a olhar para Aristóteles, que foi o seu sucessor, né? E Aristóteles ele também ficou muito famoso, gente, por conta da lógica, né? E para quem assistiu a aula que eu fiz, a outra aula, eu falei para vocês que a filosofia cristã ela se baseia muito na lógica. Eu falei isso na aula passada para quem não assistiu. Ela se baseia muito na lógica. Então, os primeiros filósofos cristãos, eles vão chegar a Deus. Isso tudo eu falei na aula passada, na parte que eu fiz da outra aula. Eles vão chegar a Deus usando a lógica. Então, quando algumas pessoas pensavam que pensar em Deus é apenas pensar no espiritual e não usar a lógica, o Aristóteles chega e faz totalmente diferente. Ele começa a trazer uma ideia ali mais lógica e toda a filosofia cristã, Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, o próprio Boécio, todos eles a gente vai falar. Eles falavam sobre Deus, retratando Deus como um ser espiritual, é claro. Mas o ponto que eu particularmente acho muito interessante da filosofia cristã é que eles olham para Deus de uma forma lógica, gente. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? É que falar sobre Deus é usar a razão. Tem algumas pessoas que dizem, mas Deus, falar sobre Deus é pensar fora da lógica, é negar a ciência. E tudo isso não passa de uma grande mentira. É por isso que a filosofia cristã é muito importante, porque vai fazer você compreender a essência de Deus usando a sua lógica também. Isso é muito importante. Então, Aristóteles e a lógica. O Aristóteles, ele desenvolveu a lógica, ele foi o pai da lógica, digamos assim, e a metafísica também. E que mais tarde foram usadas por filósofos cristãos, como falei para vocês. Né? Então, Aristóteles ele teve uma grande influência para isso. O sentido metafísico de Aristóteles foi incrível, né? Como ele trouxe a ideia do primeiro motor, um argumento básico para vocês compreenderem o que o Aristóteles quis dizer. O Aristóteles, gente, ele vai falar sobre a ideia do primeiro motor. Entretanto, vale ressaltar que o Aristóteles ele não falou de Deus. Preste atenção. Aristóteles ele não falou de Deus de uma forma direta, certo? Ele não chegou a falar sobre Deus, o Deus cristão, não. Aristóteles ele não trouxe esse princípio. A metafísica de Aristóteles, ou seja, toda a ideia de Aristóteles, além da física, do que ele estava tentando imaginar e de supor ali, foi a ideia de o quê? Do primeiro motor, certo? A ideia do primeiro motor. Eu não vou me deter a explicar tudo aqui, porque é o assunto da próxima parte. Mas a ideia do primeiro motor de Aristóteles é o seguinte. Ora, o Aristóteles ele olha para as coisas e vê que existe o ato e a potência das coisas, né? As coisas elas estão constantemente mudando. Então, as coisas para Aristóteles, elas estão constantemente em movimento. Não existe nada que esteja parado. Até as coisas que estão paradas, pela nossa visão, na verdade estão em movimentos. Por quê? Porque para algo estar ali, alguém precisou movimentar. Então, observe esses livros e essas estantes aqui atrás de mim. Está parado. Mas eles não permaneceram parados toda a eternidade, toda a vida. Não. Existia um primeiro passo para que todos esses livros eles pudessem estar aqui. Então, Aristóteles ele começa a analisar essas coisas e ele faz a seguinte pergunta.
Ora, tudo que se move precisa de um movimento que o antecede. Isso aqui é o pensamento lógico de Aristóteles para chegar em uma possível ideia de um Deus. Lembra que eu falei, Aristóteles não falou de Deus diretamente, mas ele está raciocinando sobre a ideia de algo que está muito além. É justamente a metafísica. E ele começa a imaginar ali a ideia do motor. Ora, do movimento, né? Tudo que se move precisa ser movido por outras coisas, né? E as outras coisas também precisam ser movimentadas por outras. Então, observe, existem planetas, existem galáxias, existem estrelas, existe o espaço, existe tudo isso. Mas quem deu o movimento para que essas coisas acontecessem? Então, observe, o Aristóteles ele começa ali a idealizar, eu até separei aqui para mostrar para vocês também, aqui, ó, a idealizar o que a gente chama de ontologia, certo? Então, deixa eu separar aqui, ó. O Aristóteles ele fala o seguinte, que a gente fala sobre o Deus aristotélico, tempo, movimento. O que causou o movimento? O Aristóteles ele pergunta muito sobre isso. Ora, o que foi que causou o movimento? Então, Aristóteles ele fala o seguinte, prestem atenção. O que causou o movimento, ou seja, a causa do movimento de todas as coisas, observe que ele está falando de tudo, do princípio do universo, de tudo, de onde começou as estrelas, o cosmos, as galáxias, o ar, os átomos, os prótons, os elétrons, os seres humanos, a natureza, tudo. O Aristóteles chega no seguinte: alguém teve que dar o primeiro passo para que as coisas pudessem vir a existir, entende? Nada do que vocês conseguem observar aqui está por um acaso ou ninguém tenha colocado. Tudo que vocês imaginarem, o celular de vocês, a cadeira, enfim, onde quer que vocês estejam, observe ao redor de vocês. Quem colocou as coisas? O sofá, a sua cadeira, sua cama. Então, tudo alguém precisou dar o primeiro movimento. Para Aristóteles, quando a gente olha para o universo e para todas as coisas que existem, não existe uma diferença. Para a estrela ser criada, o Sol, os planetas, precisou de um movimento, certo? Mas, se a gente fosse pensar sobre movimento, a gente entraria num paradoxo. Que paradoxo? Ora, a gente imaginaria as coisas, a gente pensaria, certo? As coisas que existem foram movimentadas por outras. E assim se sucede. Algo foi movido por algo, e algo foi movido por algo, e algo foi movido por algo, e assim sucessivamente. As coisas foram se movimentando. Mas o Aristóteles ele para e fala o seguinte: de onde veio o primeiro movimento? É aqui onde está. Entendem? É aqui onde se resume. É aqui onde ele chega. De onde veio o primeiro? Ele não está falando das coisas que se movimentam. Ele está fazendo o seguinte: de onde veio o primeiro? O primeiro movimento. De onde veio do primeiro? Então, para Aristóteles, o primeiro movimento ele precisa ser eterno. Por quê? Porque a existência, ela veio através desse algo que sempre existiu. Então precisa ser eterno. Por quê? Porque a gente sabe hoje que o Big Bang, por exemplo, ele passou a existir há 14 bilhões de anos atrás. Houve ali uma expansão do universo e foi se criando ali, né, as massas, os átomos, enfim. Mas antes do Big Bang, já precisaria existir algo, e esse algo deu o movimento para o Big Bang se expandir. Consegue compreender? Então, na ideia de Aristóteles, esse primeiro movimento ele precisa ser eterno. Veja que ele não está falando ainda sobre Deus diretamente, mas o Aristóteles está dizendo, ora, isso precisa ser eterno. Por quê? Porque se não for eterno, outra coisa gerou isso também. E a gente entraria num regresso infinito de sucessões de causas. Mas o que deu o primeiro passo para que tudo venha à existência precisa ser eterno. Lembrando, Aristóteles não falou sobre Deus, mas lá na frente, Tomás de Aquino, né, que foi um grande filósofo cristão, que a gente vai falar sobre ele, da Idade Medieval, ele vai associar isso a Deus lá na frente. Mas vamos lá, por enquanto vamos se deter em Aristóteles, tá? Outro ponto, outro atributo. Aristóteles diz que o primeiro movimento ele precisa ser imóvel, justamente. Então, o primeiro movimento, o que deu a causa a todas as coisas, ele não pode ser causado por nada.
Então, é por isso que ele diz que tem que ser eterno. Por quê? Porque o que começou a fazer todas essas coisas, ele precisa ser eterno, ele precisa ser imóvel. Imóvel que ele fala é justamente algo que não precisou ser movido por nada. Ele é eterno, ele sempre existiu, entende? Então Aristóteles ele também diz que isso tem que ser um ato puro, tem que ser um ato puro. Então o ato puro ele deu origem. O Aristóteles ele pega esses atributos e ele define o seguinte: quem deu o primeiro movimento, ele chama de primeiro motor. Essa é a definição que Aristóteles traz, tá? Do primeiro movimento. Então, ali, o primeiro movimento, ele é o primeiro motor, ou ele também chama de motor imóvel. É outro termo, motor imóvel, que é o quê? É a causa que deu origem a todas as coisas, e essa causa é eterna, imóvel, ato puro e outra. Ela é atemporal. Então ela não se limita ao tempo, está antes do tempo. Se você é cristão, né, você já consegue aí compreender que esses atributos eles se encaixam perfeitamente no ser de Deus. Mas aí quem vai trazer esse assunto é justamente o Tomás de Aquino, tá bom, gente? Então vocês conseguiram compreender aí como Aristóteles ele consegue trazer essa ideia toda de um ser metafísico? Vocês conseguiram pegar a ideia de Aristóteles, tá? Lembrando que eu vou depois estar gravando essa aula e colocando no YouTube para quem quiser estar assistindo novamente, tá, gente? Então, assim, lembrando, a filosofia, ela não se resume a isso, né? Depois de Aristóteles, a gente vai ver ali muito filósofo falando muitas coisas sobre a metafísica também. Inclusive, Tomás de Aquino, ele vai falar sobre isso. A gente vai ver. Mas o que eu estou querendo fazer que vocês entendam aqui é a ideia central de Aristóteles. Eu preciso que vocês compreendam, tá? Essa ideia de Aristóteles, essa ideia de Platão, que eles trouxeram sobre esse estudo mais metafísico, ou seja, mais voltado para essa questão mais espiritual, mais imaterial, para que quando a gente chegue nesses filósofos, o Tomás de Aquino, o Boécio, o Anselmo de Cantuário, a gente entenda um pouco o que é que eles estão querendo falar. Mas eu estava dizendo para vocês que os filósofos cristãos eles tiveram uma influência muito grande dos filósofos gregos, que eu acabei de citar para vocês, né? O Platão, o Aristóteles, né? Mas, por outro lado, eu também falei para vocês que os filósofos cristãos ali, eles também tiveram uma grande influência na tradição judaica do Deus monoteísta, né? Então, ó, diferente da tradição grega, que tinha deuses, como falei, os judeus, o judaísmo, né, apresentou ao mundo a ideia de um único Deus criador de todas as coisas. Então, a tradição judaica, essa tradição deles de um Deus único, poderoso e suficiente, também teve uma grande influência para os filósofos cristãos, entendeu? Então, ó, a convergência entre filosofia grega e judaísmo no cristianismo, também separei para vocês. Vamos lá. O cristianismo, ele pegou o que havia de melhor nas duas tradições. Então, os primeiros filósofos cristãos, eles pegaram ali tanto uma ideia grega da filosofia, quanto uma ideia judaica. E o que foi que eles fizeram? Eles unificaram essa ideia e chegou num estudo muito lógico para compreender Deus. Consegue entender? Então, ó, vamos lá. O que foi que eles pegaram? Dos gregos, o método racional e a busca pela verdade absoluta. Então, a gente vai ver mais na frente que os filósofos cristãos, eles pegaram esse método dos gregos, ou seja, Platão, Aristóteles, eles pegaram essa ideia, certo? Mais racional, né? A busca pela verdade absoluta, como é que eu consigo descobrir a verdade? Como é que eu chego a descobrir realmente se a verdade ela consegue ser percebida? Então, essa forma mais racional. Por outro lado, eles também pegaram dos judeus a crença em um Deus pessoal, tá? E na revelação divina. Então, os primeiros filósofos cristãos, eles eram católicos, né? Então, eles eram ali cristãos. Por quê? Como eu estou explicando para vocês. Pegaram ideias dos gregos, então eles pensavam de forma racional sobre Deus, usando a lógica, usando a razão, usando ferramentas da própria mente,
Mas, por outro lado, eles também pegaram a ideia judaica de trazer esse Deus divino, esse Deus espiritual, esse Deus que a gente também precisa compreender a Bíblia, precisa compreender a teologia. Então, para mim, é fundamental compreender essa filosofia. Vocês estão me escutando, né? O microfone, às vezes, ele para. Então, entenda. Resumindo, os filósofos cristãos, eles pegaram a filosofia grega, ou seja, a forma racional de pensar, e pegaram a tradução judaica da época de um Deus único e poderoso, e eles juntaram. Então, o que é que a gente tem aí? A gente vai compreender. Um Deus que é pessoal, onipotente, onipresente, todo-poderoso e único, e que conseguimos usar a nossa razão para chegar a compreender esse Deus. Então eles diziam o quê? Que para chegar a Deus não é preciso só orar a Bíblia, não é preciso só ir à igreja, tudo isso é essencial. Entendo? É essencial. Mas, vai fazer um barulho agora. Uma moto passando, tá? Mas, né? A gente também precisa raciocinar, né? E pensar de forma racional como nós conseguimos imaginar a ideia de um Deus. Por exemplo, uma pergunta: Deus existe? Deus existe? E aí, a Bíblia, ela não fala sobre isso. A teologia, ela fala um pouco na apologética, que já pegou ali a filosofia. Mas observe a importância. Deus existe? Se existe, como é que nós conseguimos compreender? Como é que nós conseguimos buscar essa ideia e testar se realmente ele existe? Então, eles começaram ali a raciocinar sobre Deus e, inclusive, gente, eles trouxeram grandes argumentos a favor da existência de Deus. Foram os filósofos cristãos que começaram a trazer uma argumentação, certo? Sobre a ideia de Deus, sem precisar necessariamente da Bíblia. Então, através da lógica, os caras conseguiam ali conceber e fazer com que as pessoas entendessem como Deus ele funciona. Eu até separei aqui um versículo para quem quiser também ir um pouco para a Bíblia, né? Eu separei um versículo para estar falando para vocês, para expor mais ou menos. Ó. Atos capítulo 17 e o versículo 22 e 23 diz o seguinte: lá futuramente, nas outras partes que eu vou fazer, eu vou trazer para vocês como é que eles falavam de forma lógica sobre Deus. Quem vai fazer isso é os filósofos medievais, né? Os filósofos cristãos que eu estou falando para vocês. Mas vamos lá. Atos 17, 22 e 23. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, né? Que era um lugar lá onde os gregos ficavam, ele disse, o Paulo falou, varões atenienses em Atenas, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Então, Paulo está dizendo que quem estava ali em Atenas naquela época era um pouco supersticioso nas suas crenças, né? E ele fala, porque passando eu, Paulo dizendo, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Paulo falando, né? E aqui entra uma história também muito incrível, mas eu não vou me deter, tá? Vamos lá. Esse, pois, que vos honrais sem conhecer é o que eu vos anuncio. Então, aqui Paulo ele usa a filosofia grega, observe. Paulo está utilizando a filosofia grega, a forma como os gregos estavam vendo, para apresentar um Deus judaico-cristão. Consegue compreender? Então, observe como esse importante conhecimento ele chegou até na própria Bíblia. O próprio Paulo falando ali sobre utilizar o pensamento grego, entretanto, de uma forma de um Deus judaico-cristão. Então, resumindo, foi justamente isso que os filósofos cristãos eles estavam fazendo, entenderam? Então, todo o pensamento da filosofia cristã, gente, ela é baseada, certo? No pensamento grego, dos filósofos gregos, mas também de uma cultura judaica. Então, uma reflexão final para a gente pegar tudo. A filosofia cristã nasceu em um contexto que uniu a razão grega, certo? É isso que eu estou dizendo. Ela uniu a razão grega com a fé judaica. O pensamento grego forneceu estrutura lógica e metafísica através de Platão, através de Aristóteles, enfim. Enquanto o judaísmo trouxe o monoteísmo e a revelação divina para eles.
O cristianismo usou essas bases para construir uma visão filosófica única sobre Deus nesse mundo. Então, observe, é muito importante a gente compreender, sim, tá, gente? A filosofia cristã. Relembrando, a primeira parte está lá no YouTube. Se vocês quiserem ver depois Soldado Fortíssimo, vocês podem assistir. Essa parte vai estar gravada e eu também vou estar colocando lá, tá bom, gente? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum pensamento, depois eu também vou tentar trazer alguns livros que eu vou recomendar que vocês adquiram depois para ajudar vocês também a compreender nessa jornada da filosofia cristã, tá bom, gente? Então, se vocês tiverem desejo de realmente compreender a essência de Deus de uma forma racional, de uma forma espiritual, de uma forma mais lógica, fica comigo que eu vou estar mostrando para vocês como é que funciona, tá? Se vocês quiserem compartilhar também com algum amigo de vocês, com alguém, para que a pessoa também possa aprender, vai ser de grande ajuda também, tá bom, gente? Vai estar no YouTube a aula, para quem quiser assistir depois, é só ir lá no YouTube Soldado Fortíssimo, tá bom, gente?